Marcos 2, de 1 em diante. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente, o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, isso é, pensavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, razoavam, disse-lhes: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração agora nessa palavra. Dá-nos entendimento dela, Espírito Santo. Dá-nos entendimento, nós queremos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Desarma, Pai, a nossa mente, desarma, Pai, nosso coração, a nossa atitude, e opera em nós agora, Pai, o entendimento da Tua palavra, para experimentarmos, vivemos aqui o que nós nunca vivemos até agora. Fala conosco, toda mente dispersa, traga essa mente agora, cativa, nesse momento, a Tua palavra, Pai, que acabou de ser lida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre a fé operosa. Diga assim: fé operosa. Há vários tipos de fé. Se você for na Índia, por exemplo, você vai encontrar no hinduísmo milhões de deuses, e onde as pessoas colocam a sua fé naqueles deuses. As pessoas creem na água, as pessoas creem em pedaço de papel, as pessoas têm fé em pedaço de madeira, as pessoas elas adoram animais. Há uma imensidão de tipo de coisas em que as pessoas são levadas a acreditar e colocar a sua fé. Você acha que essas coisas vão responder no sobrenatural à necessidade do ser humano? Você acha que esse tipo de coisa vai mudar o interior de alguma pessoa, do homem, da mulher, do miserável, do doente, do paralítico? Irmãos, eu não estou falando sobre esta fé. Estou falando sobre uma fé que é operosa, uma fé que é abençoadora, numa fé que é milagrosa, numa fé que faz diferença, numa fé que transforma, numa fé que pode todas as coisas. É sobre esta fé, é isso que nós encontramos nesse texto. Eu quero ressaltar 3 aspectos da fé nesta noite, para que nós saímos daqui com o nosso coração incendiado do poder de Deus. Você quer nisso ou não? Incendiados, coração incendiados do poder de Deus. Primeiro,
A fé operosa é a fé que vê o impossível. Sai do nível humano, da capacidade da pessoa, e entra no sobrenatural. Segundo lugar, a fé operosa é a fé que rompe barreiras. Você atravessa as dificuldades pela fé, para experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua necessidade. Diante de um câncer, diante de um perigo de morte, diante de uma situação, humanamente falando, impossível de ser resolvida, humanamente falando, entra esta fé. Então, primeiro, a fé operosa, ela se manifesta através de uma fé que vê o impossível. Segundo lugar, é uma fé que rompe as barreiras. Em terceiro lugar, é uma fé que produz transformação. E é isso que nós vemos no texto aqui. Em primeiro lugar, veja só, o que esse texto está nos dizendo? Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade em que Jesus passou a grande parte dos seus 3 anos e meio de ministério, quando ele foi para Galiléia. Pedro morava em Cafarnaum. Quando a gente vai a Israel, nós vamos ali na região da Galiléia, a gente vai a Cafarnaum, a gente visita a sinagoga que Jesus ensinava, nós visitamos a casa, ainda o que resta da casa, apenas ali o lugar onde era a casa de Pedro, onde Jesus se hospedava. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele disse para um dos que disseram para ele, quero te seguir. Ele falou, olha, muito bem. Ele diz que os pais têm as suas casas. Ele diz que todos têm os seus cantos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas era o lugar onde Jesus tinha praticamente o seu escritório central do seu plano missionário, evangelístico, pastoral na região de toda a Galiléia. Ele diz que ele havia voltado, ele tinha entrado. Começa o versículo dizendo que ocorreu que ele estava em casa. E quando souberam que Jesus estava em casa, porque ele ficava muito tempo de cidade em cidade, vila em vila, diz que foi para a casa de Jesus uma grande multidão de pessoas, porque as pessoas precisavam do toque, precisavam do milagre, precisavam da presença, precisavam da ação soberana de Deus em Cristo Jesus, para que as suas circunstâncias fossem transformadas e a vida daquelas pessoas totalmente mudadas. Irmãos e irmãs, o ser humano, todos têm lutas, dificuldades e problemas, não é verdade? Ou você não tem? Todos nós temos nossas lutas. Todos nós temos as nossas inquietudes. Certamente alguém entrou aqui hoje abalado, angustiado, triste. Quem sabe alguém aqui hoje à noite que tem pensado até em suicídio. Você acha que a vida não vale a pena mais. A sua decepção é tão grande com muitas coisas da vida que você acha que não tem solução, é melhor a morte. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a resposta de todas essas situações. E que Ele pode mudar essas situações. E aqui nós encontramos então, em primeiro lugar, quando diante desse quadro de um paralítico, que tinha um sonho, ele tinha uma necessidade. Imagina uma pessoa que não consegue se locomover. A crise dessa pessoa, emocionalmente falando, o quadro de uma pessoa limitada pela enfermidade, que nem conseguia sair do quarto. Para ir para o quarto dormir, alguém teria que carregá-lo até lá. Para vir para a cozinha tomar café, alguém teria que carregar. Veja a limitação desse homem. Este homem ansiava por um milagre na sua vida. E muitas vezes, meus irmãos, há pessoas que não estão paralíticas das pernas, mas estão do coração. São pessoas que estão travadas, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão, na verdade, incrustadas de tantas coisas que têm impedido esta pessoa a entender o valor da vida e a beleza da vida com Deus. E Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje à noite. Ele pode, Ele quer, é o desejo dEle. Ele não nos reúne aqui, irmãos, para termos tão somente um momento de cantar e de abençoar os nossos líderes e dar nossas ofertas e ouvir nossos dias. Não, Ele nos traz aqui
para algo maior do que isso. Ele quer agir no sobrenatural sobre a nossa vida. Você quer dizer, diga amém. Ele quer fazer isso na nossa vida. E esse homem marcado, esse homem amarrado pela enfermidade, quando ele soube que Jesus estava ali na sua cidade, ele diz: hoje é o dia do milagre na minha vida. E ele começou a crer nisso. Irmãos, Deus responde à fé do nosso coração. Deus responde à fé do nosso coração. Se você está aqui precisando de algo sobrenatural, você tem que crer que Jesus pode ir nessa direção. E não medir dificuldades. E avançar para experimentar o sobrenatural. E esse que nasceu no coração deste homem. Hoje é o dia do milagre na minha vida. Ele chamou 4 amigos. Pediu: vocês podem me levar até onde Jesus está? Soube que Jesus está em casa. E aqueles amigos conheciam, amavam aquele homem, queriam o bem para dele. Colocaram um lençol, um pegou no canto do lençol, o outro na outra extremidade do lençol, e etc. Ele deitou sobre aquele lençol e colocaram nas costas em direção aonde Jesus estava. E aqui, irmãos, começa o primeiro tipo de fé que Deus quer que você desenvolva na sua vida. Eu desenvolver na minha vida e nós como povo de Deus. É a fé que vê o impossível. É a fé que vê o impossível. Hoje é o dia do milagre na minha vida. Eu não mais vou viver esse tipo de vida que eu estou vivendo. Deus não me trouxe, Deus não me colocou aqui para viver esse tipo de vida. Ele pode mudar essa história, porque Ele é meu Pai, Ele é meu pastor, minha vida é do Senhor Jesus. Ele pode mudar a história da minha vida. Isso nasceu no coração dele. E eles foram. A fé que vê o impossível. Chegaram lá na casa, vocês ouviram o texto? O que aconteceu? A casa é entupida de gente. A casa é entupida de gente. Os scholars do Novo Testamento, eles afirmam que haviam 2 tipos de casas naquela sociedade, naquela cultura. Primeiro, uma casa mais rica que tinha um alpendre. A porta da sala abria no alpendre e depois saía para a rua. E as casas mais pobres, em que se abria a porta da sala de visita e já saía na rua, porque era uma casa menor e a pessoa não tinha condição de gastar mais tempo para construir a casa. E esse era esse tipo de casa. Porque o texto deixa muito claro que eles foram e que o lugar achava-se com muita gente. Fluíram para ali tantas pessoas que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Versículo 2. Enquanto Jesus lá na sala anunciava-lhes a palavra de Deus. Então eles foram, irmãos, movidos por uma fé sobrenatural. A fé que vê o impossível. É certeza, hoje é o dia do milagre na minha vida. É como se você que veio nesse culto hoje à noite, você veio para cá trazendo um peso no seu coração. Você entrou aqui uma pessoa angustiada. Você está passando por coisas terríveis na sua vida. Você está com muitos pensamentos estranhos em você, o seu casamento está sendo destruído, você está perdendo os seus filhos, uma enfermidade assolou a sua família, e você olha e parece que não há mais sentido da vida por aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você desenvolver essa fé nessa noite, você que está atravessando por essa situação, você vai experimentar o que você nunca experimentou, porque o Jesus que nós estamos falando é o mesmo que estava lá. E Ele pode mudar a nossa história. A fé vê o impossível. A fé operosa, ela olha e ela vê o impossível. Para quem não crê, não acontece nada. Mas eu creio que Deus pode. Eu creio que Ele vai agir, que Ele vai mudar a circunstância da minha própria vida. Quando Simonton, que foi o primeiro missionário que veio dos Estados Unidos em 1859 para o Brasil, aqui no Brasil, até essa época, praticamente não existia igreja evangélica. Apenas existia aqui a igreja católica. No Brasil não havia evangélicos. E Simonton, Asbel Green Simonton, era um advogado famoso em Nova York. Ele fez o seminário, ele sentiu o chamado de Deus para ir para as nações. Ele fechou o escritório dele,
passou as ações que ele tinha para um colega que era advogado, trabalhava com ele no mesmo escritório em Nova York. Ele falou para a mulher: nós vamos para as missões e nós vamos para o Brasil. Sem falar português, sem entender nada do que acontecia, um país que as pessoas morriam com febre amarela, com malária. Aqui, imagina 1859, o que era o Brasil, situação do Brasil. E esse homem veio, desembarcou no Rio de Janeiro, em 1859, dia 10 de agosto de 1859, sem conhecer ninguém, sem falar português, com a mulher e as malas, para começar a pregar o Evangelho. Do jeito aí, com as dificuldades ali no Rio, o Rio já era uma cidade mais avançada, geralmente alguém que falava um pouco de inglês, alugou um apartamento e começou o seu trabalho missionário. Foi o primeiro missionário presbiteriano. Não existia igreja presbiteriana no Brasil, não existia igreja nenhuma evangélica no Brasil. E daí poucas semanas, aqui no Brasil, com a dificuldade até de falar português, aprendendo português, conhecendo a cultura brasileira, mas falando com um, falando com outro, testemunhando, e as pessoas perguntavam: o que você vai fazer no Brasil? É melhor morar nos Estados Unidos, essa nação tem muitas dificuldades, aqui morre gente todo dia. Ele disse: Deus me mandou para cá, e eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. E ele manda uma carta para o presbitério dele, lá em Nova York: por favor, me mandar a bandeja de Santa Ceia. E quando o presbitério recebe essa carta nos Estados Unidos, em Nova York, eles ficaram estarrecidos, achando que ele tivesse ficado louco. Ele acabou de chegar lá, já está pedindo bandeja de Santa Ceia. Santa Ceia se serve para quem se converteu e foi batizado. Eles falaram: Simon, você acabou de chegar, para que bandeja de Santa Ceia? Ele manda a segunda carta: por favor, mandem-me a bandeja de Santa Ceia. Este homem creu pela fé. Este homem via pela fé multidões de pessoas sendo alcançadas pela pregação, pelo testemunho da sua vida. E desta forma a igreja começou a crescer e expandir por São Paulo, Minas Gerais, por causa da atitude de fé de um homem que mal falava português. É a fé que vê o impossível. Se não fosse essa fé, o que teria acontecido? Aqueles homens, quando chegaram à porta daquela casa, cheio de gente, poderia ter dito assim: gente, vamos voltar, não vai dar para entrar. Chegamos muito atrasados, iam ter chegado mais cedo, vamos voltar para casa. Ele teria continuado e morrido como um homem paralítico. Mas vem a segunda verdade nesse texto, e o versículo 4 fala sobre isso. Se o 3 mostra que a fé operosa vê o impossível, o versículo 4 desse texto, você está com o seu texto aí aberto, o versículo 4 nos faz ver que a fé operosa nos faz romper barreiras. Olha o que diz o versículo 4: e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, não tinha como entrar, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que o doente jazia. Irmãos, aqui está a grande lição para você e para mim, quando eu tenho uma fé que rompe barreiras. Não dá para entrar pela porta da frente, eu entro pela porta do fundo. Se for impossível entrar pela porta do fundo, eu entro pelas janelas. Eu vou entrar. Se não é possível entrar pelas janelas, eu vou entrar pelo telhado. Nada vai impedir. Esta fé, ela rompe qualquer barreira, qualquer dificuldade na minha vida. Não vai me impedir de experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. E o que eles fizeram? Aquele homem disse o seguinte, o paralítico: não vamos voltar para casa não. Dá uma olhadinha no lateral, porque aqui há casas que tem uma escada, porque no fundo dessas casas existe um alpendre para o final da tarde, que é uma cidade, uma região muito quente. As pessoas, quando o sol bate lá na frente, eles construíam um alpendre, uma varanda mais alta, e as pessoas ficavam ali para pegar um pouco do frescor da tarde. E descobriram que a casa do lado tinha uma escada e um alpendre. Eles subiram pela escada da casa do lado e foram para o teto da casa onde Jesus estava. E naquela época não havia telhas.
E nem havia laje, porque se houvesse laje, teria que vir o anjo da construção civil para quebrar a laje. Era barro com grama, eles misturavam grama com barro. E aqui os engenheiros, e o pastor Emerson, ele é engenheiro civil, ele pode explicar depois melhor para vocês isso, um outro sermão. Creio que eles fizeram, na verdade, peças quadradas ou retangulares e colocavam sobre a madeira ou sobre as ripas cruzadas com seus caibros e colocavam ali e era a cobertura da casa. E eles, com muita gentileza, para não cair terra sobre Jesus e nem os convidados, eles tiraram do lugar correspondente. Veja só, meus irmãos, o que a fé faz. Ela rompe barreiras. As mais difíceis possíveis são rompidas pela fé. Descobriram, os homens levaram este paralítico, eles desceram o paralítico, e o paralítico desceu em cordas. E Jesus teve que dar 3 passinhos para trás, porque foi tão bem calculado para ficar em frente de Jesus. E diz o versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, minha irmã, se nós quisermos ver o impossível, você quer viver na dimensão da fé operosa, nós temos que vencer a barreira do nosso comodismo, a barreira do nosso status quo, a barreira da nossa própria preguiça. Nós estamos orando como nunca nós oramos aqui na Igreja Central. Graças a Deus, nós estamos movidos nesse mover do Espírito Santo de Deus. Nós estamos orando demais e temos que orar mais ainda. Nós estamos orando todas as manhãs e nós estamos atravessando esse inverno com um grupo de irmãos e irmãs. Vem jovens, vem pessoas mais idosas, vem pessoas mais novas, vem pessoas de todos os tipos, às 6:30 da manhã. E nós estamos colocando com frio, sem frio às vezes, não é fácil, está tão gostoso o cobertor quentinho do nosso quarto, mas o despertador toca e você sabe que você está sendo chamado para uma coisa sublime, tremenda e sobrenatural. E você pula daquela cama, arranca o seu pijama, lava o rosto para despertar com água fria e vem embora para cá, sem café e sem nada. E passa um tempo clamando, orando, intercedendo pelas pessoas. É rompendo a barreira da comodidade, da indiferença. Muito mais fácil ficar na madrugadinha cedo dentro de casa dormindo. Mas como que Deus vai agir no sobrenatural na sua vida, se você está acomodado no quente da sua cama? O problema está dominando, o problema está corroendo a sua família, o problema está dominando a sua casa, as lutas estão aí, e você no quentinho do cobertor da sua casa. Há momentos que nós temos que romper as barreiras, para Deus trazer o sobrenatural sobre a nossa vida. Há uma história na vida de um homem que tanto a Wanda quanto eu, nós gostamos de ler sobre a vida dele, que é George Miller. Há uns homens que Deus colocou na humanidade, que deixaram exemplos tremendos, de experiências marcantes, que estimulam a nossa fé. Esse homem chama-se George Miller. Ele viveu no século XVIII. Ele se converteu, morava na Inglaterra, na cidade de Bristol. Ele recebeu de Deus o chamado para cuidar de crianças órfãs e abriu um orfanato. Ele cuidava de 2.000 crianças, alimentando, dando saúde para elas, cuidando delas, formando essas crianças, ensinando as aulas, preparando para a vida esses filhos de órfãos. E ele nunca pediu um centavo para ninguém. Ele nunca fez um pedido para a prefeitura de Londres e nem de Bristol, nunca visitou um deputado pedindo dinheiro, nenhum prefeito. Ele orava e falava: Pai, o Senhor sabe da necessidade que nós temos aqui. E Deus respondia. É um homem que vencia barreiras com a oração. Um dia ele recebe o convite para falar numa conferência na cidade de Quebec, no Canadá. Naquela época não existia as empresas aéreas como hoje. Você muda para um país em 8 horas, 9 horas, 10 horas, você atravessa a grande parte do mundo. Em 12 horas, 16 horas, você atravessa os continentes. Os aviões rápidos que nós temos hoje. O caminho mais rápido era via navio. Ele foi e comprou a passagem, calculou o dia, porque ele começava a conferência no sábado à noite em Quebec, no Canadá.
Ele foi, comprou, preparou, fez a mala. Na hora certa, o navio saiu da Inglaterra em direção a Quebec. Viajaram um dia, uma noite, e começou então o tempo mudar, e veio uma nevoeiro denso sobre o mar, e o capitão do navio teve que parar o navio, dizendo: é impossível continuar essa jornada. Não dá para enxergar nada, poderia causar um acidente. Ele decidiu parar o navio, e ficaram ali. Depois que parou 24 horas, começou a calcular e falou: gente, eu não vou conseguir chegar a tempo do meu compromisso. Deus me deu esse compromisso, Ele mandou ir lá, eu tenho que ir. E decidiu ir na cabine, na cabine para falar com o capitão do navio. Capitão, eu preciso estar em Quebec sábado. Eu tenho compromisso lá em Quebec, eu preciso de ir. O capitão disse: meu senhor, o senhor vai me desculpar, o senhor não está vendo a densidade do nevoeiro, eu não posso avançar com o navio. Eu nem tenho autorização de avançar com esse navio, porque eu posso colocar a vida de todos nós em risco, em perigo aqui. E ele falou: olha, vamos na casa dos mapas, que mostram, na verdade, as regiões que o navio passava e etc. E aquele capitão imaginou: de onde veio, de que asilo saiu esse velho maluco? Mas foi. Chegando lá, ele se ajoelhou, e o capitão ajoelhou diante dos mapas, e ele fez uma oração, e diz a biografia de George Miller, que ele fez uma oração muito simples, que uma criança fazia: Senhor Jesus, o Senhor dirige a nossa vida, o Senhor sabe o compromisso que eu tenho em Quebec, nós estamos diante de um grande nevoeiro, e o Senhor tem poder, o Senhor é o Deus que tem controle da natureza, o Senhor pode remover esse nevoeiro agora, em nome de Jesus, amém. Aí ele foi levantando, o capitão começou a orar, ele falou: não, o senhor não vai orar não. Primeiro, o senhor não crê na oração, e segundo, o nevoeiro já foi embora. Pode abrir a porta, capitão. O capitão levanta, assustado, abre a porta, sobe, e quando eles chegaram, aquele nevoeiro já havia dissipado, e tudo ficou claro, e aquele navio avançou, e no sábado, ao meio-dia, aquele navio atracou em Quebec, e George Miller foi para o seu compromisso. E é a certeza da fé operosa, que rompe barreira, elimina o nevoeiro. Não tem problema se a porta está cheia de gente. E há uma outra possibilidade: você vence a barreira e Deus vai operar um milagre na sua vida e na nossa vida. Você quer nisso? Diga amém. Mas, meus amados irmãos, minhas irmãs, não é só essas lições que nós aprendemos nesse texto nessa noite. Que a fé operosa, ela vê o impossível, que a fé operosa, ela rompe barreiras, mas a fé operosa, ela produz transformação. O versículo 5 e o versículo 12, o versículo 11 e 12, eles estão no mesmo pensamento. A ideia é a mesma. Quando aquele homem, ele foi descido pelos seus 4 amigos, diz o versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Você poderia perguntar: calma lá, ele não foi lá porque ele estava doente, precisava de cura. Ele foi lá para ser curado, não foi para pedir perdão de pecados. Mas na tradição daquela época, a crença era a seguinte: você está doente porque você tem pecado. O pecado gera doença na pessoa. E em certo ponto é verdade. O homem ou a mulher que vive no mundo aí depravado, cada dia sai com um homem, ele vai acabar contraindo uma sífilis. O homem também vai acabar contraindo uma doença, um câncer no órgão genital. A pessoa que vive no mundo das drogas, no mundo da bebedeira, etc., uma hora ele vai acabar entrando numa encrenca, vai levar um tiro, vai ficar aleijado. É verdade que o pecado, ele gera sofrimento. Mas Jesus, na verdade, o que ele estava declarando a este homem, não era só uma bênção, mas era 2. Ele está dizendo: os seus pecados estão perdoados. No versículo 11, ele disse: agora levanta, você está também não só curado, mas você está libertado, transformado. Toma o teu leite e vai para a tua casa. Porque a fé
Irmãos, a fé operosa, ela produz transformação. A pessoa chega de um jeito e volta de outro jeito. Veja só, este homem chegou carregado. Ele volta para casa agora carregando sobre o que ele foi carregado. Ele voltou transformado, coração limpo. O homem com uma experiência profunda agora com Jesus. O homem curado da alma, curado do espírito, curado do corpo. Porque a fé operosa, ela produz o quê? Ela produz transformação por dentro e por fora. E é isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós aqui. Ele quer agir nesse nível do sobrenatural sobre cada um de nós. E fazer algo tremendo e maravilhoso. Certo dia chegou um capitão romano, centurião, para Jesus e disse o seguinte: mestre, meu filho está morrendo em casa. O senhor pode dar uma palavra de cura sobre ele? Jesus falou: não, eu vou na sua casa. Ele falou: não, mestre, eu não sou digno. Minha casa não é digna que o senhor entre nela. Nós somos miseráveis pecadores. Uma palavra sua vai ser suficiente, porque eu estou sujeito a autoridades e obedeço lá em cima o coronel, que é maior do que eu, e o soldado me obedece, porque eu sou capitão. Uma palavra tua será suficiente e o meu filho será curado. Jesus ficou tão impressionado com a atitude de fé desse homem, que creu na transformação pela fé, que quando Jesus ouviu isso, imediatamente, certamente Jesus deve ter dito, no meio daquela conversa: Pai, manda o teu anjo, e eu declaro cura sobre o filho desse centurião. E ele ficou curado exatamente naquela hora. Mas Jesus disse: nunca vi fé como esta em Israel. Não vi ninguém, eu estou aqui em Israel, de casa em casa, há algum tempo. Nunca vi fé como esta em Israel. É a fé, irmãos, operosa, é a fé que produz transformação. E para encerrar, aquela mulher que vivia 12 anos com hemorragia, já totalmente abatida, sem forças, uma mulher que tinha posses, e diz o texto de Marcos capítulo 5, versículo 21, 22, 23 até o 25, em que ela havia gastado tudo que ela tinha com os médicos daquela época. E ela ia cada dia piorando, até que ela soube que Jesus ia passando ali pela sua cidade. Ela disse: eu vou porque esta é a minha oportunidade de cura. Nasceu no coração daquela mulher esta fé operosa, que transforma, que muda. E ela dizia para ela mesma: se eu tocar na orla, na barra das vestes de Jesus, eu serei curada. E quase que sem forças. E a minha exegese desse texto, que ela teve forças para ir, mas não tinha para voltar. Na volta ela ia ter um desmaio e morrer, porque ela não tinha forças físicas. Mas ela cria. E ela creu, ela tomou posse. E ela, no meio da multidão, não sei como que a mulher rompeu as pessoas fortes, os homens que protegiam o Senhor Jesus. Ela tocou, ela foi empurrando, foi entrando com toda a sua dificuldade e tocou. Ela estendeu o seu braço e tocou na orla da roupa de Jesus. E naquele exato momento ela foi curada. Jesus disse: quem me tocou? Porque saiu o poder de mim. É a fé, irmãos, que rompe barreiras. É a fé que gera transformação. E aquela mulher que foi quase que em morte, volta agora revigorada, curada e sadia. É a fé operosa. Eu quero encerrar, irmãos e irmãs, essa palavra, dizendo que esse é um tempo que Deus quer mostrar algo diferente para nós. Deus não quer mais que a gente apenas tenha uma religião. A gente tem apenas uma tradição, mas que cada um de nós aqui experimente o sobrenatural dele na nossa vida. Qual é? Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Qual é a sua necessidade nesta noite? O que é que você precisa de Deus nesta noite? E se você exercitar esta fé, agora à noite, você que entrou aqui triste, abalado, angustiado, quem sabe está atravessando um vale na sua própria vida. Se você entender como essa fé, ela age, se você caminhar nessa direção, você vai sair diferente como
você entrou. Porque Ele quer manifestar na nossa vida o seu poder, a sua graça e o seu amor. Espírito Santo, o Senhor vai tocar agora, de maneira muito poderosa na vida das pessoas que aqui estão. Senhor, nós não viemos aqui apenas por um culto, nós viemos por um encontro com Deus vivo e verdadeiro. Nós viemos aqui para experimentarmos o Teu sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, se há dificuldades lá. Pai, se houver pessoas enfermas, o Senhor vai curar nesta noite, porque o Senhor quer fazer isso. O Senhor vai romper, Pai, nós vamos rompendo com todas as dificuldades, experimentar o Teu sobrenatural, e oramos em fé, no nome de Jesus, amém.